Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. XPLG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali, ó, R$ 101,55. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,22. Ele está sendo negociado com desconto no PVP de 0,90, isso dá 10% de desconto. E é um fundo que vem sendo negociado com a liquidez altíssima, negociando a média de 3 milhões e 300 mil por dia. E o fundo vem de uma variação negativa de menos 3,97% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base R$ 100. Nos idos de 2019, havia muita euforia no mercado. E principalmente no finalzinho de 2019, muitos fundos começaram a ser negociados muito caros. Esse fundo, por exemplo, ele saiu da base R$ 100 e chegou a ser negociado ali por incríveis 140 e poucos, 150 e poucos reais. E aí, em março de 2020, ocorre a situação pandêmica. As cotas desse fundo caem para algo abaixo de R$ 90 na época. Caiu muito, ó, de 150 para 90, né? Foi uma queda gigantesca. Passado esse momento inicial, o fundo dá uma recuperada, volta a patamares bem estratosféricos novamente, na faixa de 120, quase R$ 140 novamente. Mas, desde o final de 2020, aí começa um momento de bastante dificuldade para os FIIs. Esse fundo sai desse patamar aí de bastante extravagância e chega ali mais próximo do VP à época, chegando ali a R$ 100, inclusive rompendo os R$ 100 já no final de 2021. Durante o final de 2021 e o ano de 2022, o fundo fica orbitando abaixo de R$ 100, beliscando os R$ 100 caindo, beliscando os R$ 100 caindo. Durante o período eleitoral, muitos fundos de tijolos deram uma boa alavancagem, uma boa recuperação. Então esse fundo sai de patamares ali próximos a 90, 93, 95, e salta para algo na casa de 110. Mas, entre aspas, passado o momento das eleições, a euforia das eleições, o fundo novamente rompe os R$ 100 e cai para algo de novo próximo a R$ 90. Durante o início de 2023, o fundo tem uma boa recuperação, saindo desse patamar aí e quase chegando ali próximo de R$ 120. Mas, desde o meio do ano passado para cá, o fundo vem num cenário ali de queda, voltando próximo ali aos R$ 100. Continuando aqui no site, o que a gente observa? A gente observa algumas informações, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é do segmento logístico, industrial e galpões, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e também sobre vacância, vamos deixar para ver lá dentro. É um fundo que atualmente tem 350 mil cotistas, mais do que isso, né? Quase 30 milhões de cotas emitidas. E aqui é um primeiro ponto de atenção. Ele vale atualmente mais ou menos R$ 112. Daqui a pouco eu vou tecer um comentário a respeito desse valor do fundo. É um fundo também que tem um valor patrimonial de 3,3 bilhões de patrimônio. E é um fundo que vem entregando 78 centavos de rendimento. Mais abaixo aqui, a gente vê sobre dividend yield que o fundo entrega. Então, de 2019 para cá, o fundo vem com um ótimo dividend yield, saindo de algo na casa ali de 0,40, no máximo 0,60, lá nos idos de 2019, para algo atualmente, ó, de no mínimo 0,6. Em nenhum momento nos últimos anos ele atingiu 0,6, né? Sempre ele pelo menos 0,7, 0,60 e pouco, beliscando ali o 0,8, e é um dividend yield muito bom. Nominalmente dizendo, quando a gente investe em um bom fundo de tijolo, a gente busca duas situações. Você investe em algo que quer que esse seu patrimônio valha cada vez mais. Então, você quer investir em algo de 100 e que esse algo valha depois 105, 110, 120 e assim por diante. O que acontece? Os fundos de tijolos, nem todos estão conseguindo ali recompor a inflação, ou pelo menos minimamente algo próximo da inflação. Porque teve situação pandêmica e tal, o ciclo, a gente tem que olhar para o ciclo longo e tudo, tá bom? Mas comparativamente com outros pares, eu acho que o fundo da XP está tendo uma valorização do seu patrimônio menor do que seus pares. Então esse é um fundo de base 100 que hoje vale 110.
Se a gente comparar com outros fundos aí do mercado, com o mesmo prazo aí, eles estão valendo na faixa de 120, 125. Então eu acho que a valorização do patrimônio da XP foi pouco. Mas pelo menos está com a valorização positiva, tá? Isso aqui é um ponto que, para mim, está abaixo do que eu queria, mas é algo aceitável. Outro ponto que se busca, você quer que o seu dividendo recebido, ele seja crescente. Então, nesse sentido também, o fundo vem com uma ótima melhoria. Ele que vinha entregando algo próximo de 60 centavos, ele vem com essa crescente, principalmente nos últimos anos, né? E agora ele meio que assentou-se, estagnou-se nesse patamar de 78 centavos. No dia 30 de agosto, o fundo pagou, no dia 13 de setembro, essa quantia de 78 centavos. Como esse vídeo aqui é gravado com bastante antecedência, quando ele for ao ar, provavelmente já vai ter sido anunciado o dividendo lá de setembro para ser pago lá em outubro. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo e nos últimos 5 anos o fundo vem com uma boa rentabilidade. O fundo vem com 45% de rentabilidade, bem próximo do CDI do período. A inflação do período foi de 33%, então o fundo está conseguindo superar a inflação. O IFIX 26% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, né, vem aí pagando uma média de 63%, o que é a rentabilidade maior do período. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e a gente dá preferência aí para os membros ou para os inscritos do canal. Você participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A planilha é um ótimo produto, barato, acessível, com ótimo conteúdo, né? Muito funcional. E adquirindo a planilha, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquire a planilha, porque além de nos apoiar imensamente, é uma forma de apoio financeiro ao canal. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS, são e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquire aí os nossos e-books, porque além de ser barato, é uma forma de apoio financeiro ao canal. Eu não poderia deixar de agradecer Jadilene, que nos faz doações mensais, doações bem generosas ao canal. Vocês que nos apoiam de forma aí financeira, saibam que todo o apoio ajuda imensamente. Muito obrigado, vocês são imprescindíveis para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Novamente, muito obrigado de coração pelo apoio. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, nós fazemos esse trabalho aí. Manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que, por enquanto, eu não faço indicação de ativos, tá? Apenas mostro a minha maneira de investir. Nós estamos estudando para tirar a nossa certificação e após a certificação, aí sim, nós vamos poder fazer, inclusive, indicação de ativos. Aqui agora, nós já estamos dentro do relatório gerencial. Por enquanto, vários outros relatórios da XP já estão no formato novo. Esse aqui ainda está no formato antigo. Então esse aqui só tem 10 páginas. É o relatório mais atual deles, né? Aqui a gente vê as taxas cobradas pelo fundo. Então o fundo cobra entre 0,95 e 0,75 mais 20% de performance. Eles conseguirem bater o benchmark, que é de IPCA mais 6. Aqui mais acima eles mostram as últimas movimentações. Então em agosto o fundo distribuiu 78 centavos. A inadimplência do fundo foi de 4,1% da receita e teve algumas movimentações, o que eu vou pular aqui, mas que eu sugiro que se você for cotista do fundo ou tiver interesse nesse fundo, leia com atenção aqui essas últimas movimentações, tá? Aqui ele fala sobre a captação de recursos aí, da última captação, né? A 7ª emissão deles, ó, de 280 milhões de reais. E aqui mais abaixo a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício. Em agosto, o fundo teve como receitas totais 24 milhões e 800 mil. A maior parte desses recursos estão vindo ali de aluguel, ó, 22 milhões.
Tem um pouquinho de FIIs, um pouquinho de giro de FIIs. O dinheiro parado em caixa rendeu mais 1,5 milhão. Esses aí são os maiores recursos. O fundo teve de despesas totais 4 milhões e 600. Gastos com os imóveis, 598 mil. Gastos que vão para o bolso da gestão, 2 milhões 288 mil. E aí, note aqui, ó, que é um fundo que possui despesas financeiras. O que significa isso? O fundo tem alavancagem, tá? Então ele gasta ali 1 milhão e 700 com alavancagem, que é um valor alto, tá bom? Agora, nós vamos calcular na prática o que as despesas do fundo estão representando frente às receitas, ó. Então as despesas do fundo, 25 milhões. O que isso aqui representa? Frente ao total que ele recebeu, tudo isso aqui comparativamente nos últimos 12 meses. Então 25 milhões, que eu vou arredondar para 26. Isso aqui vezes 100, dividido pelo total recebido ali, ó, de 332 milhões. Então, em termos de taxa, está dando ali 7,83 nos últimos 12 meses, o que eu reputo ser algo bem bacana, uma taxa interessante. Continuando, ele mostra sobre o seu resultado. E aí, o seguinte, volta e meia o fundo tem alguns resultados não recorrentes, ó. E esses resultados não recorrentes, acima da média, ajudam em momentos que o fundo tem um resultado abaixo da média. Então, como ele distribui em linha, ó, linearizado, 78 centavos, esses valores a maior aí ajudam quando o fundo tem um resultado ali menor, né? E continuando no relatório, ele mostra aqui, ó, evolução do valor da cota. A gente vê que a cota foi lá em cima, foi lá embaixo, né? Mas que atualmente está nessa faixa aí de R$100 e poucos, mas que o patrimônio teve até um saltozinho aqui, um dentezinho aqui de valorização, mas não teve uma valorização tão expressiva assim nos últimos anos. Comparativamente com outros pares, o patrimônio do fundo não está se valorizando aí com o passar do tempo. Ele fala sobre liquidez e aqui, ó, você observa sobre o patrimônio líquido do fundo. Ó. Então, o patrimônio líquido aqui é depois de tirado todas as despesas, todas as situações, quanto que vale tudo do fundo? 3 bilhões 332 milhões. Então, lá na última página, entre aspas, tá? Nesse relatório é como se tivesse escondido, ele mostra lá a alavancagem do fundo. Então, a alavancagem frente ao patrimônio do fundo, assim, eu não fiz contas, tá? Mas é algo que está mais de 10% de alavancagem, mas também deve estar menos de 15%. Então, eu não acho como sendo algo muito, muito excessivo. Aqui mais abaixo ele mostra a sua rentabilidade. Um ponto interessante é o seguinte, somente a cota, meio que saindo de 100 e hoje estando 103, não é uma boa rentabilidade. Para fundos imobiliários, poxa, você recebe rendimento com o passar do tempo, né? Então você não pode olhar apenas para a cota. Então quando você coloca aqui, ó, a cota mais os dividendos recebidos, aí o fundo está batendo aí de frente, está tendo uma rentabilidade próxima do IFIX. Tendo em conta que nos últimos anos o IFIX ele tem um percentual alto em papéis, esse fundo de tijolo está tendo uma rentabilidade igualitária com o IFIX, é algo, na minha opinião, muito bom. Continuando aqui no relatório, o fundo hoje, 90% do seu patrimônio está em imóveis, ele tem 2% em FIIs e 8% em caixa. A maior parte dos seus contratos são atípicos, o que inicialmente traz segurança para o fundo, mas eu, preferencialmente hoje, prefiro contratos típicos. Por quê? Eles não trazem um bom resultado no curto prazo, mas pelo menos no longo prazo não tem uma queda na negociação dos contratos quando findam esses contratos atípicos, tá? Geralmente é assim que ocorre, tendem a ser reajustados abaixo lá no final do contrato. Como é que é o portfólio do fundo hoje? Os seus principais inquilinos, ó, Via Varejo 12%, Leroy Merlin 12%, são os dois maiores inquilinos do fundo. Para um fundo de tijolo, é difícil ele ter uma boa diversificação por inquilinos. Então, por ser um fundo tão grande e as suas maiores posições estarem próximas de 10%, eu vejo isso aqui de uma forma muito, muito positiva. Ele não tem alta exposição a um único inquilino. Isso aqui, para mim, é um ponto muito forte do fundo. Agora, tem pontos negativos, pelo menos na minha opinião. 64% do fundo estar dependente do setor varejista, isso é um ponto de atenção aí para o fundo, né? Que se o segmento de varejo for mal, pode impactar severamente aí o fundo. A maior parte dos contratos do fundo são renovados aí via IPCA, 78%, e ele tem um percentual ali também renovados via IGPM. Geralmente, quando tem renovatórias, elas ocorrem praticamente em todos os meses do ano. O vencimento dos contratos, isso aqui a XP melhorou muito.
chegava a ser um absurdo de ter assim, ó, 2023, 24 e 25. Só tinha 3 barrinhas assim, e o resto a partir de 2026. Era algo bem nesse sentido, sabe? Eles deram uma melhorada. Então, no ano corrente, venceu ou está vencendo 9% dos contratos. No ano que vem, 5%. E aí, 2026 é um ponto de atenção, porque vai vencer 1/5 dos contratos. Ó, 20% é muita coisa, né? Vamos ver como que o fundo vai se comportar nessa época. Vocês vão conseguir renovar rápido. Se sair, se eles conseguem repor rápido, né? Isso é um ponto interessante. Quando tem revisionais, né? Esquece 2023, isso aqui já é finado, né? Atualmente, esse ano, vai ter ou teve 10% de renovatórias. Para o ano que vem, 15% de renovatórias. Em 2026, 6%. Essas revisionais aqui, ó, podem ajudar, caso sejam revisadas para cima, a melhorar os dividendos, aí, os aluguéis aí do fundo. O fundo tem um WALT, que é o prazo médio de seus contratos de quase 6 anos. Vacância do fundo vem reduzindo, 2,3%, chegou a ser mais de 3%, e atualmente está entre 1,7% e 1,8%, bem interessante. A composição física, uma coisa quanto que os inquilinos representam para a receita, né? Agora aqui é o quanto eles ocupam de espaço físico. A Leroy ocupa 13% dos imóveis do fundo, a Via Varejo 9% e assim por diante, né? Esse é um ponto interessante aí também do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, então nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você tem ou já teria esse fundo imobiliário aí no seu portfólio? Você acha que a XP é uma boa gestora? Você acha que a XP faz um bom trabalho nesse fundo imobiliário? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Esse aqui é seguramente um dos melhores fundos do setor de galpões logísticos, apesar de que eu particularmente não tenho interesse de ter. Eu não invisto em fundos da XP, eu não acho que a XP em geral, tá? Ela faça um bom trabalho, apesar de que, se fosse para eu ter fundos da XP, eu teria esse aqui e o XPML. São 2 fundos que eu gosto do trabalho que a gestão faz, mas como eu já antecipei, eu não gosto da XP. E aí, como eu tenho liberdade para investir, né, eu não invisto em ativos aí que são da XP. De novo, isso é um ponto meu, são questões aí de gosto pessoal, mas eu tenho que confessar que, para os meus critérios, a XP faz sim um bom trabalho aqui nesse fundo. Agora, o relatório desse fundo não tá bacana, eles, entre aspas, né? Não significa que seja dessa forma, mas entre aspas, as informações, por exemplo, lá de alavancagem não estão claras, não estão ali no início do relatório, tá lá no final. Não que isso seja algo grave, não que isso seja algo que vai ser prejudicial ou que seja algo que a gestão está agindo de má fé, não é esse ponto. Mas, no geral, eu não tenho interesse de ter e prefiro ficar de fora. Apesar, de novo, na minha opinião, ser um bom fundo. Eu acho que existem melhores, mas é sim um bom fundo. O fato de eu estar falando sobre isso, né, não significa que o fundo é bom ou ruim, não significa em nenhum momento indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Todos os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Reforçando o recado do início do vídeo, se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. De novo, nós não fazemos indicação de ativos, mas após a gente concluir a nossa certificação, que a gente está estudando aí, a gente vai poder fazer indicação de ativos. Voltando ao relatório, a gente vê o seguinte: os seus imóveis, 20% deles estão em Pernambuco, e eles têm imóveis aí diversificados no resto do país, e a maior parte é em São Paulo, 40%. O fundo hoje conta com 57 inquilinos, né? Bastante, eu acho interessante isso aqui. A inadimplência é 4%, vacância 1,8% e vacância física 1,8%, financeira 1,6%. O fundo está também construindo imóveis, né? Desenvolvimento aqui, ó, isso aqui
é interessante, que pode trazer ótimos retornos para o fundo. E aqui a gente vê os imóveis que o fundo possui. Eu vou passar rapidamente aqui nessa parte, mas sugiro que, se for do seu interesse, você vai pausando, vai estudando, vai procurando saber a respeito desses imóveis com mais atenção. Aqui a gente vê o ativo que eles estão desenvolvendo, né? E aqui, mais abaixo, a gente vê todos os imóveis que ele possui, os seus inquilinos. É interessante essa parte, pelo menos nessa parte que a XP ela é bem tranquila, né? Bem transparente. E aí, lá nas últimas páginas, praticamente a última página, ele fala sobre a alavancagem do fundo. Então é um fundo de 3,3 bilhões de patrimônio líquido e ele tem 400 milhões de alavancagem. Então, ó, 3,3 com mais 400 milhões. Então esse fundo aqui, ó, ele tem um valor patrimonial total de quase 3,8 bilhões. Tá? Então essa alavancagem de 400 milhões frente a esses 3,8 bilhões, né? Dá ali pouco mais de 10% de alavancagem. Não vejo como sendo algo muito, muito grave. O interessante seria ver um cronograma. Essas aí, para mim, todos os gestores deveriam ser mais transparentes nesse sentido. Beleza, tem toda essa dívida. Quanto que eu preciso pagar mensalmente? As despesas que o fundo, as receitas que o fundo gera, são suficientes para arcar com essa dívida? Em algum momento o fundo vai ter que fazer pagamentos, amortizações altas? O fundo tem caixa suficiente para arcar com esses pagamentos? Então, na minha opinião, falta bastante transparência das gestoras, né, nesse sentido, em relação à alavancagem dos fundos. Para mim, é algo que poderia melhorar aí as informações aos cotistas. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. E eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again.